pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como eu falei pra vocês, hoje a gente tá aqui de novo com a Adriana Campidelli. Olá, Adriana, obrigada por você estar aqui de novo. Obrigada, Thaís. E pra falar de relacionamentos, como que eu, como terapeuta floral, e ela, como facilitadora de constelação familiar e psicóloga, enxerga alguns problemas de relacionamento. Vamos lá. E o que acontece? Chega muita gente pra mim, como eu falei já em outro vídeo, achando que o floral vai ser a pílula mágica da transformação da vida da pessoa, também na questão amorosa ou de amizade, enfim. Então a pessoa relata sempre que ela vive padrões repetidos. Então ela começa um relacionamento e esse relacionamento não vai pra frente. Ou ela começa, tá indo tudo bem, de repente parece que cai um balde de água fria, e aí esse relacionamento não vai pra frente, passa um mês, a outra pessoa que largou resolve que vai namorar. Isso acontece várias vezes, mas tem várias pessoas que relatam isso. Como que eu, como terapeuta floral, enxergo isso, né? A gente sempre vai olhar também, buscando lá no passado da pessoa, o que aconteceu, se teve algum trauma, às vezes ela vivenciou na casa dela, com a família, algum tipo de, sei lá, traição, abandono, algum trauma desse tipo. E também, na vida prática, questão de autoconfiança, inseguranças, ciúmes também, intolerância, exigência, porque, gente, todo mundo quer encontrar o príncipe encantado, como a gente já tinha feito esse vídeo, tá, gente? Só tô aqui refazendo, então esse assunto tá repetido pra gente aqui. E a gente tá esperando um príncipe encantado, sendo que não é assim que funciona. Então, na terapia floral, a gente vai lapidar você primeiro também, pra você também estar pronto pra outra pessoa, pra aceitar que a outra pessoa vai errar, que tem que ter compaixão, que tem que ter paciência, enfim. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar os ciúmes. E com a constelação familiar, eu sei que também tem muito efeito isso para você enxergar por que você repete esse tipo de padrão. Você pode comentar um pouco isso, Adriana? Claro. As relações começam, né, Thaís, na troca. Né? Eu te dou algo, você toma algo e assim a gente vai crescendo no relacionamento. Esse é o ponto básico de qualquer relacionamento. Agora, trocar o quê? Se eu fico na expectativa de que meu parceiro seja de uma determinada forma, né, eu já começo o relacionamento esperando que ele seja de uma determinada forma, eu me fecho para a riqueza do que ele realmente é. Eu me fecho para o que ele tem para oferecer. E muitos dos dramas ligados ao relacionamento são por aí, né? Ou eu espero um príncipe encantado, como você havia dito, ou eu fico assim, não, ele vai mudar. Ele vai mudar. E quando eu brinco o seguinte, que a gente fica com uma lista, né? Eu quero isso, aquilo, aquilo, aquilo. E eu me relaciono mais com a lista do que propriamente com a pessoa que está na minha frente. Tá. Então, que riqueza essa pessoa traz para essa relação, que é uma relação a dois, né? O relacionamento de casal é a primeira relação mais contundente, onde a gente está mais forte, né? Que a gente está convivendo com um estranho, né? Mais íntima, que a gente está convivendo com um estranho. Eu saí da minha família e montei uma família com alguém que é estranho, que tem valores diferentes, que tem formatos diferentes, que foi educado diferente, né? E essa convivência, ela é de um crescimento enorme, né? Se eu tiver coragem de encarar o outro do jeito que ele é, né? E querer construir com ele algo que seja nem o que eu trouxe da minha família, que tem um formato, nem o que ele trouxe da família dele, mas dá para essas duas coisas, eu e você, uma outra possibilidade, uma terceira possibilidade, o nós. Né? Muitos dos dramas acontecem aí, porque eu fico nessa ilusão de que ele vai ser o meu príncipe encantado, que ele só mais ajeitar mais um pouquinho ele já se encaixa no que eu preciso. Ou ela, né? Das duas partes. Agora, com relação à constelação, esse dar e tomar aparece muito, né, nas vivências em grupo, nas vivências individuais, esse ajuste, né, que aqui na nossa convivência mais rasa tem um monte de subjetividade, né, o que eu aceito, o que o outro dê, o que não, isso é bom, isso não é bom, isso eu quero, isso eu não quero, ligado aos nossos formatos. E na consciência sistêmica, esse desequilíbrio causa um emaranhamento e uma impossibilidade da continuidade da relação mesmo, né? Quer dizer, quando você traz o seu tesouro e alguém diz, nossa, isso pra mim não basta, isso é difícil de seguir dessa forma, né? Até porque a riqueza que o outro traz é uma riqueza que vem desde do berço, né? Um jeito de lidar desde o berço. Uma outra questão é que, às vezes, quando a gente vai para um relacionamento, a gente ainda está muito emaranhado, muito ligado à nossa família de origem.
né? E para fazer esse desprendimento, não é mais do meu jeito, mas é do nosso jeito, eu preciso me desprender um pouquinho dos meus pais. Tá. O que causa, às vezes, uma dificuldade de vínculo, né? Assim, ainda pertenço à minha família, né? Se eu der esses passos para fora da família, se eu fizer coisas diferentes, como é que eu vou me sentir? Nem sempre isso é tão consciente, às vezes é mais inconsciente. Eu sinto um desconforto e não sei exatamente o quê. Né? Será que eu consigo educar os meus filhos, por exemplo? Esse é um tema bem polêmico, né? Educar os meus filhos que não seja dentro daquele molde que eu fui formatando como certo. Será que eu consigo agregar coisas que o meu parceiro está sugerindo? Né? Então eu estou ainda muito vinculado à minha família de origem e não tenho esse olhar para o relacionamento de casal, que é o que dá continuidade para a vida. Né? Então também tem muito drama que vem daí. Tá? Entendi. E no caso que a gente estava falando, eu já não sei, gente, se a gente falou isso em outro vídeo ou se foi conversa nossa. Vamos repetir. A questão de honrar, né? O pai e a mãe, honrar a história. Então, a mãe passou por relacionamentos abusivos, foi traída pelo pai. E aí, eu vivo repetindo esse padrão nos meus relacionamentos. Vivo atraindo homens que continuam fazendo isso comigo também. Como que resolve isso? Então, a gente às vezes tem um jeito assustador de amar e de honrar, né? Muitas vezes a gente repete padrão inconscientemente para, de alguma forma, validar o sofrimento dos nossos pais, né? Na levada da vida, vamos dizer assim. Como é que eu sigo feliz se os meus pais pagaram um preço tão alto, né? Pela vida, né? Por que aconteceu com eles. Então, existe uma sementinha de amor lá dentro que fala, não, então honre a sua mãe, honre o seu pai, repetindo as coisas que eles fizeram. Isso acontece com padrões, com doenças, bem inconsciente. Tá? E aí é necessário que a gente olhe para os nossos pais como grandes o suficientes para dar conta da sua história. Né? Eles são mais velhos que nós, às vezes são histórias bem demandantes, mas a gente como filho não pode fazer muita coisa, né? No sentido de curar essas histórias ou mudar essas histórias, né? A gente pode olhar para eles e dizer, olha, valeu a pena, mesmo com tudo que você sofreu, valeu a pena porque eu faço com a minha vida coisas boas, né? Tá, mas e aí como é que funciona? Tipo, é um reconhecimento disso, você da grandeza dos pais. Mas e depois para você na prática mudar isso, fazer essa transformação? Processo, né? É muita demora, gente, por isso que não é de uma hora para outra. A gente começa com reconhecimento. Reconhecendo isso que eu tô te falando na minha história, né? Meus pais sofreram pra caramba pra eu estar aqui e uau, isso pesa, né? Nem sempre isso é consciente. Às vezes até na consciência, no modo mais de vigília, de lidar com a vida, né? Mais de prontidão, não é isso que a gente consegue expressar. A gente fica com raiva, né? Porque os pais parece que não fizeram o que a gente precisa. Mas, na verdade, na consciência sistêmica, essa mais profunda que a constelação aborda, o que muitas vezes existe é uma honra mesmo. Como é que eu vou ser feliz? Como é que vou ter um bom casamento, né? Se os meus pais, que são pessoas que eu tanto amo, e todo mundo ama seus pais em algum lugar, né? Todo mundo é fiel aos pais em algum lugar, né? Como é que eu vou seguir a vida com essa leveza se eles não conseguiram isso? Sabe? Tem esse mecanismo que funciona. Entendi. Tá? E aí, devolver a grandeza para os pais. Os pais são suficientes para lidar com aquilo que faz parte da vida deles. Né? Não há uma mobilização em mim que possa mudar a história deles. Eu posso olhar isso com honra. Tá. Em resumo, a gente tem que ter paciência, porque é um processo que demora a vida inteira, gente. Pra que a gente tem que ter pressa, na verdade? A gente tem a vida inteira pra fazer isso, né? E a alma tem mais tempo ainda, né? É verdade, é verdade. Adriana, e como que funciona, por exemplo, assim? Eu casei, tô dando um exemplo geral, tá, gente? Eu sou casada mesmo, mas só pra dar um exemplo. Uma pessoa que se casa, e aí, na família dela, ela é de um jeito, ela foi criada de uma forma, e a outra pessoa foi criada de outra forma. Como que fica isso na construção do relacionamento? Enfim, para as duas pessoas se darem bem, como que faz para segurar, não repetir os mesmos padrões dos pais e ainda assim conseguir construir alguma coisa legal? Então, esse é o grande desafio e a grande riqueza do casamento, né?
você conviver com alguém estranho que tem uma riqueza diferente da sua, né? Talvez as moedas de um sejam de bronze, do outro de prata, e a gente vai juntar tudo e vai fazer um terceiro tesouro que se manifesta naquilo que a gente vai construir junto. Por exemplo, os filhos, né? Então, quanto que dá para respeitar o que o outro traz como legado, como as suas preciosidades, e juntar isso com o que é precioso para mim, para fazer de uma terceira forma, né? O relacionamento é uma terceira entidade. O relacionamento ele não está em função nem de um nem de outro. O relacionamento ele está em função da vida, da continuidade da vida. Você contribui um tanto, ele contribui um tanto, e dessa forma, com esse mix que vocês vão fazer, essa terceira forma, nem a da sua família nem a dele, vocês vão para a vida, né? Isso é muito bonito. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, o que mais você queria saber? Respondeu, acho que era isso mesmo. E Adriana, em questão de traição, por exemplo, assim, às vezes o pai traiu a mãe e aí o filho, mas ninguém sabe. Só que aí é como se na vida da filha ou do filho se manifestasse aquilo também, e depois de um tempo o filho venha saber que o pai traiu a mãe. Sabe, é como se fosse uma força maior que impede que... É uma força maior. É isso mesmo, não tem como você escapar disso, assim. Vamos relembrar um pouquinho aqui uma coisa que a gente já falou em outros vídeos, que é a questão de como uma consciência sistêmica, inconsciente e avassaladora avassala a gente, chega na gente, né? Existem coisas que estão num campo de informação e que a gente, como filho, pode captar sem saber, né? E por conta disso vai tomando caminhos na vida que são avessos à sua vontade, porque se conecta com algo que aconteceu na família importante, algo que causou algum desequilíbrio, algum emaranhamento, tá? Então, por exemplo, se houve um problema no relacionamento dos pais, né? Por mais que isso fique velado e todas as famílias têm segredo, isso é algo que influencia na aura do casamento. E um filho que depois com ele acontece a mesma coisa, de alguma forma, né? Isso é bastante complexo, né? A gente pode, sei lá, depois aprofundar, ou quem quiser saber mais nos procure, né? Ele de alguma forma, com as suas atitudes, ele tenta equilibrar o casamento dos pais. Aquela coisa do amor também, de novo, né? Isso, um amor que é cego, que é inconsciente e que trata de equilibrar algo que não é da alçada dele. Eu acho que com relação a relacionamento é importante lembrar, eu já falei aqui que relacionamento é uma terceira entidade, né? Eu, você e depois o relacionamento. E só depois disso, depois do encontro dos pais para se transformar num relacionamento, é que vem os filhos. Então, em termos de precedência, o relacionamento dos pais vem antes dos filhos. É mais precedente. Eu temo um pouco usar a palavra importante, mas importante no sentido da ordem de chegada. Tá? Às vezes alguns filhos querem ficar entre os pais e o relacionamento, ou entre um pai e outro, e isso é algo que emaranha totalmente. Então, quando um filho, por exemplo, por conta de questões morais, né, julga um pai ou outro por alguma coisa que tenha feito, isso emaranha. A pessoa fica julgando. Então ele não está olhando mais para o pai ou para a mãe, ele está olhando para o marido da mãe ou para a esposa do pai. Ele interferiu. Isso é muito comum acontecer. Muito comum porque muitas vezes os próprios pais fazem esse convite, né? Do tipo, olha o que seu pai está fazendo comigo. Né? De usar essa coisa da separação como uma polarização para a criança. Nenhuma criança pode fazer isso. As crianças têm lealdade aos pais igualmente. Né? Então isso emaranha. E a criança é convidada, às vezes os pais nem fazem isso. E a criança já se sente compelida a ajeitar a situação. Então, quem está sofrendo aqui? E o que eu vou fazer para isso equilibrar? Né? Eu lembro, eu honro, né, o amor que eu tenho pelos meus pais, fazendo uma coisa semelhante. Tá? É um equilíbrio bem maluco, bem consciente e bem forte. Tá? E pessoas assim, por exemplo, que às vezes rejeitam o pai ou a mãe, e eu percebo que isso acaba refletindo também no futuro relacionamento. Que a pessoa às vezes não consegue encontrar pessoas, não aparece relacionamentos. Tem a ver essa ligação de rejeição com o pai ou com a mãe? Pensa bem, é bem lógico, constelação é bem simples. Eu sou 50% mãe, 50% pai e vira uma coisa peculiar.
eu, não tem outro igual a mim, né? Esse tanto de gene, de ancestralidade, de hereditariedade que minha mãe disponibilizou para mim e que o meu pai disponibilizou para mim se manifesta em mim de um jeito muito peculiar. E aí eu rejeito 50%. Essa parte eu não gosto, não. Esse tesouro eu não quero, não. Esse daqui não é bom, esse daqui sei lá o que, eu não quero. Como é que eu fico? Fica desequilibrando, né? Então, quem gosta de uma mãe, gosta do filho dela. Isso vale pra mim também. Né? Então, muita gente com problema de autoestima, por exemplo, tem a ver com isso. Tem quebrado, só um dos pais é que serve. Tô chocada. É? Verdade. Sim. É simples, né? 50-50. Eu não gosto de 50. Eu não gosto dos 50 lá fora, eu não gosto dos 50 aqui dentro. Não é lógico? É lógico. Gente, vocês viram que esse assunto, ele é muito extenso. Separa, assim, né? Você vai separa. Tem muita coisa pra falar, só que assim, a proposta aqui é mostrar... Um pouquinho, né? Dar uma pinceladinha. Pra vocês ficarem com vontade. Muita coisa. E é muito legal falar também que isso chega em cada uma das pessoas de um jeito muito peculiar, não tem generalizações. Tá? Então, toda criança que sofreu uma separação dos pais vai ser dessa maneira. Não, é muito peculiar, né? Até porque tem pais que se dão bem, só que um filho se envolve em relacionamentos difíceis, né? Exatamente. Que não vão pra frente. Muito peculiar. Tem a ver com a individualidade, tem a ver com como que cada um recebe, tem, né, com um monte de coisa. Então, essas leis do amor, elas dão uma base para a gente olhar o quanto as questões pessoais, elas reverberam ligadas também a essas ordens, né? essa lealdade aos pais, esse amor aos pais, que muitas vezes é velado. Entendi. Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Eu tô adorando. É muito instigante. É muito legal. Gente, a Adriana dá workshops aqui em Campinas. Quem se interessar em participar, ver como é que funciona uma constelação, fica à vontade para entrar em contato. Vou deixar na descrição do vídeo os contatos dela e tudo mais, vocês podem entrar em contato. E não adianta, é muita terapia, não é? É processo. Processo, a palavra da vez, processos. Então é isso, Adriana, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Se vocês estiverem gostando, já deixa o like aqui, já pedi. Vou reforçar para vocês deixarem o like, se inscrever aqui se você ainda não se inscreveu. E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Até.